Quais as mudanças que poderão ocorrer em 2013 e que podem afetar a vida dos brasileiros residentes no Japão? Este é o meu tema de hoje. E atendendo a pedido de vocês, a TV está ali no fundo ligada na programação da TV japonesa. E aproveitando o tema, eu quero responder também a duas perguntas de pessoas inscritas em meu canal. A primeira é: com o aumento dos impostos, será que compensa ir para o Japão? E a segunda pergunta é verdade que as empreiteiras vão acabar? Bom, como essas duas perguntas estão dentro do tema que eu quero falar, eu já vou aproveitar e vou responder essas duas perguntas. Entre várias mudanças na política japonesa, estas duas é que me chamaram mais a atenção. É a mudança nas leis das empreiteiras e sobre o aumento dos impostos. E também essa semana teve lá em Gifu um suposto caso de discriminação racial. E quem quiser ver a notícia completa, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Se eu estivesse lá, eu faria o mesmo que o grupo de brasileiros residentes lá fez. Porque eu também sou contra sobre qualquer tipo de preconceito, né? De discriminação, seja racial, de qualquer coisa. Preconceito eu sou totalmente contra. Agora sobre as perguntas. Aumento de impostos. Primeiro eu vou falar porque é que o governo japonês quer aumentar os impostos. Eu não entendo de economia, então vou falar assim meio por cima. A dívida do Japão é 240% maior que o seu PIB anual. Quer dizer, de todas as riquezas que o país produz, a dívida é quase 2,5 vezes maior. Agora o detalhe: para quem o Japão deve? Quem são os credores desta dívida? Bom, de 90% a 95%, os credores são os próprios bancos e as seguradoras japonesas. Quer dizer, são dinheiro da população que estão na poupança e nas aplicações bancárias. Ora, se a população tem tanto dinheiro nos bancos e o país está no ponto de falir, o negócio é tirar um pouco da população, cobrando mais impostos. E é por isso que vai haver, a partir de outubro deste ano, um aumento no Shohrei. Shohrei é o imposto único sobre qualquer mercadoria ou serviço cobrado no Japão. Dos atuais 5%, vai passar para 7% a 8%. E até 2015 será de 10%. Para nós brasileiros, fora o imposto sobre nossos rendimentos, que aumentaram até 100%, ou seja, o dobro, nos últimos anos, dependendo da região, vai ter este aumento na taxa do Shohrei. Vai ter um aumento também no imposto sobre grandes propriedades e prédios, mas acredito que não vai atingir os brasileiros, a não ser um ou outro brasileiro que ficou milionário aqui, e o aumento dos impostos será na faixa de 300% para os mais ricos, para essas grandes propriedades. Então, para você que pretende vir ao Japão, os impostos que tanto falam que vão ser aumentados são estes e nestes percentuais. Na minha opinião, não fará grande diferença. O que eu acho que ficou bem pesado foi o nosso imposto residencial, o Juminzei,
que teve aumento de até 100%, como eu já falei antes. Sobre o fim das empreiteiras agora. Há boatos de que, se for aprovada a nova lei que regulamentará as empreiteiras, das 1.000 empreiteiras que contratam brasileiros, só sobrarão no máximo umas 100 empresas. Quem está no Brasil e quem chegou aqui no Japão há pouco tempo, desconhece que há dois tipos distintos de empreiteiras. Vou falar um pouquinho sobre os tipos de empreiteiras para todo mundo entender qual é a intenção do governo. Todas têm o registro de Haken Gaisha, aquela empresa que fornece empregados terceirizados para as fábricas. Só que acontece que, quando você assina um contrato de trabalho do tipo Haken Keiyaku, como é chamado aqui, você é alocado na fábrica e recebe as instruções de trabalho dos chefes das linhas de produção da própria fábrica. Inclusive, veste o uniforme da fábrica. Se é na Suzuki, por exemplo, você veste o mesmo uniforme dos funcionários fixos, o uniforme da montadora Suzuki. Se é na Toyota, será o uniforme da Toyota. E a sua empreiteira não interfere na produção. Neste caso, você não é funcionário efetivo da sua empreiteira. Se acabar o trabalho na fábrica, você está alocado, a fábrica simplesmente não te quer mais lá. E a sua empreiteira muito menos. Porque se você não estiver trabalhando, quem vai pagar seu salário? E foi por causa deste tipo de contrato que, na crise de 2001, quando eu cheguei ao Japão, e pior ainda na crise de 2008-2009, criou para o governo japonês um problema social muito grande, que o governo teve que bancar a passagem de volta para o Brasil para milhares de brasileiros que ficaram desempregados. E como ele ajudou com 300 mil ienes, cerca de 3.400 dólares, e a passagem não custa tudo isso, um pouco do dinheiro que sobrou ele enviou para a conta do sujeito lá no Brasil. Aí você pode perguntar, quer dizer que não pode ser funcionário de uma empreiteira destas? Não, no momento não tem outra opção. Como elas são maioria, tem que se sujeitar a elas mesmas. Só que, nesse caso, você não passa de um funcionário temporário, que tem que ficar assinando contrato anual de 6 meses e até de 1 mês. Tem empreiteira que faz contrato de 1 mês de trabalho, e quando há queda na produção, você é o primeiro a ser dispensado. E muitas vezes pode depender do seguro-desemprego do governo. A segunda modalidade de empreiteira é o modelo que a reforma trabalhista pretende adotar. Já tem várias deste tipo, inclusive, apesar de eu estar atualmente alocado temporariamente numa fábrica, eu trabalho numa empreiteira deste tipo. Veja a diferença. Nesta modalidade, você assina um contrato do tipo Ukeoi Keiyaku. Nesse caso, as instruções de trabalho partem da empreiteira. É ela também que cobra a sua produção. Inclusive, você veste o uniforme da sua empreiteira e não da fábrica, como no caso anterior.
A empreiteira e a fábrica fizeram um contrato de terceirização de serviços e produção. A empreiteira é responsável por um setor ou linha de produção. A grosso modo, ela compra a matéria-prima, utiliza parte dos equipamentos da fábrica para produzir a peça e revende-a para a própria fábrica, tendo um determinado lucro, já que ela utilizou de recursos e pessoal próprio. Este tipo de empreiteira arca com parte do problema social causado pela queda nas linhas de produção, porque mesmo que acabe os serviços na fábrica, ela paga seus salários por 90 dias antes de demitir e passar para o governo te pagar o seguro-desemprego. Aí você pode dizer, então é só as empreiteiras passarem a fazer contrato Q8. Não, não é tão simples assim. Para começo de conversa, ela precisa ter um mínimo de capital registrado, tem que ter o suporte técnico necessário, tem que ter noções das leis trabalhistas para indenizações no caso de acidentes de trabalho, e tem que ter um caixa forte para bancar o funcionário parado. Tá, Américo, você falou e até agora eu não entendi nada. E o que isso pega para os brasileiros? Bom, o que eu acho que isso pega para os brasileiros é que com a redução do número de empreiteiras brasileiras, você vai ter que migrar, desde que saiba falar Nihongo, para empreiteiras japonesas, que pagam bem menos por causa dos impostos e que, na minha opinião, para nós, torna-se inviável. Este tipo de empreiteira tem uma carga tributária maior, tem a documentação em dia, só pode ter um número X de funcionários porque vai depender do seu capital registrado. Geralmente paga um pouco menos. Eu disse geralmente, não é sempre que o salário é menor. Tem um compromisso social maior e é isso que o governo quer. Compromisso social e recolhimento de impostos para quitar a sua dívida. Então o jeito é torcer para que esse governo atual não aprove esse projeto, porque, na minha opinião, com o fim das pequenas empreiteiras, muita gente vai ter que voltar para o Brasil. Então é isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.